Bom dia, irmão. Seja bem-vindo a mais um Devocional 745, no nosso estudo aqui do livro de Provérbios. É uma alegria muito grande poder começar o dia estudando a palavra de Deus e compartilhando com vocês. Amém? Que vocês também sintam essa alegria de começar o seu dia já buscando a palavra de Deus, aprendendo na palavra, bebendo direto na fonte. Amém? Vamos buscar ter entendimento aqui, vamos procurar entender o máximo do que Deus tem para nós hoje através dessa mensagem. Eu estava assistindo um vídeo do pastor Luciano Subirá e ele fazendo um comentário sobre um irmão que chegou para reclamar para ele: Ó, pastor, eu não estou gostando lá da célula que eu estou, acho meu líder muito fraco. Aí ele falou pro cara: fraco? Como assim fraco? Ele pegou, não, fraco, o cara entende muito pouco da palavra. Ele pegou, então, mas aí exatamente esse ponto. Eu te coloquei lá justamente por isso, porque você tem um entendimento maior, então você pode ajudar. Não, mas eu não tô lá para ser líder, não. E tal. Ele pegou, então você está estudando a palavra para quê, irmão? Então, assim, que nós possamos ter esse entendimento aí de estar sempre pronto para transbordar. E não ficar apontando dedo, o fulano sabe pouco, o fulano sabe menos. Irmão, isso é uma falta de sabedoria muito grande. O fulano, talvez, ele só não teve a mesma oportunidade que você, ou se teve, não soube aproveitar, não teve a sabedoria. E você, como pessoa sábia, você tem a capacidade de compartilhar na vida dele. E que seja assim. Esse vídeo aqui, por exemplo, aqui, esse devocional, na maioria das vezes aqui, poucas pessoas assistem. Se eu me preocupasse com isso, eu já teria parado. Amém? Mas o que é o interesse aqui? O interessante aqui é eu poder compartilhar a palavra, porque toda vez que eu venho aqui gravar esse vídeo, eu me obrigo a estudar. E estudando, eu estou aprendendo, eu estou adquirindo a sabedoria. Amém? E procuro compartilhar com quem quer. E é exatamente isso. Então, seja bem-vindo. Vamos orar aqui entregando nosso estudo, que nós possamos receber aqui uma porção especial do Senhor nessa manhã. Amém? E não fica chateado se você tiver uma mensagem para compartilhar e as outras pessoas não derem importância ou não quiserem saber. Não preocupa com isso não. Faça o seu melhor. Com a condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Amém? Só se preocupe em agradar a Deus. O restante, aceita ou não aceita. E é isso aí. Amém? Então vamos agradar a Deus nesse momento com a nossa oração, convidando Ele para participar do nosso estudo, que hoje é o capítulo 26. Esse capítulo aqui eu vou te falar, viu? É pancada, mas é uma pancada de sabedoria. Amém? Respira bem fundo, convida o Espírito Santo de Deus para entrar no seu coração agora, para abrir o seu entendimento. Em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Nós te damos graças, Pai, nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós convidamos o Senhor para ser o nosso professor, o nosso instrutor. Nesse estudo, em cada palavra que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento, a clareza mental. Pai, em nome de Jesus, que em todo tempo nós possamos adquirir a sabedoria e ter o suficiente não só para nós, mas para transbordar na vida das pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que precisam. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos bons frutos para entregar àqueles que precisam. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, irmãos? Agora nós podemos começar o nosso estudo. Sexta-feira abençoada. Hoje é um dia de vitória, um dia de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos começar aqui no capítulo 1, aqui, então, no verso 1, capítulo 26. E aqui ele começa dizendo o seguinte: como a neve no verão ou a chuva na colheita, assim a honra não convém ao insensato. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que dar honra a quem não tem caráter é desperdiçar algo muito valioso. Amém? No 2 aqui ele diz o seguinte:
Como o pardal que vagueia e a andorinha que voa, assim a maldição sem motivo justo não pega. O que ele está dizendo aqui é muito claro, entendeu? Você que está preocupado, o fulano falou mal de mim, o fulano me rogou uma praga, sabe? Então, assim, e esse negócio é muito interessante, porque se eu disser para você que vou orar pela sua vida, e que tem uma igreja inteira, um grupo inteiro de oração intercedendo por você, não te incomoda. Mas se o fulano falar que fez uma macumba pra você, mano, aí acabou. Aí acabou. A gente tem que mudar esse foco. Nós temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Amém? Que nós possamos ter essa certeza, essa clareza do quão grande é o nosso Deus diante de qualquer coisa, diante de qualquer situação. E o que ele está dizendo aqui, ó, se você for justo nos seus atos, nas suas ações, não se preocupe com maldição, com o que estão falando. Meu, deixa o povo gastar saliva à toa. Amém? No 3 aqui ele diz o seguinte: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do insensato. Misericórdia, irmão. Misericórdia, isso não é para mim, não. Eu já foi, já apanhei demais. Só deixando claro, já apanhei muito e chega. Chega. A partir do momento que eu decidi buscar sabedoria, ter um encontro verdadeiro com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A partir do momento que eu tive esse encontro com Ele, acabou. Acabou. Entendeu? Ainda tive colheitas e tudo para porque que foi plantado não se apaga, mas dali para frente acabou. As sementes passaram a ser boas, porque isso não rola e é um fato. No 4 aqui ele diz o seguinte: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como merece a sua insensatez, para que não se julgue sábio. Tem uma coisa que eu aprendi, é que a ignorância, o ignorante, ele te vence, ele vai vencer o sábio toda vez que você descer para o nível de jogo dele, o nível de entendimento dele, o nível de diálogo dele, você vai perder. Porque você desceu para o campo de jogo dele e não ele subiu para o seu. Amém? Nós possamos ter esse entendimento. E é o que ele está dizendo aqui. No 6 aqui ele diz o seguinte: e beber como cortar os pés e beber violência é confiar mensagem ao insensato, ou seja, ao fofoqueiro. As pernas do coxo pendem inúteis. Assim é o provérbio na boca do insensato. Esse capítulo aqui, nitidamente, ele decidiu falar do insensato. Esse aqui é o foco. Que nós possamos eliminar essa insensatez aí, toda que tiver na nossa vida, nós possamos mapear e eliminar uma por uma. Amém? No 8 aqui ele diz o seguinte: como amarrar uma pedra na funda, assim é dar honra ao insensato. Como espinho na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que a todos fere, assim é quem contrata o insensato ou qualquer transeunte. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua insensatez. Misericórdia. Você já viu alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha só, olha que coisa interessante aqui, esse verso aqui. O famoso orgulho intelectual. Sabe, é o que eu acabei de falar na historinha lá do pastor Luciano, lá no início. A pessoa se julga sábio demais, ela se julga ter sabedoria,
ser muito superior às outras. Tem uma coisa que eu aprendi, é que todas as pessoas têm um nível de sabedoria maior do que o meu em alguma área. Qualquer ser humano tem maior conhecimento que você em alguma área específica. Que qualquer um, independente da quantidade de títulos de livros que você tenha lido. Qualquer ser humano. Amém? Que nós tenhamos essa sabedoria de saber que qualquer pessoa que se aproximar de você, em algum nível, ela tem uma capacidade maior que você. E isso é uma sabedoria, saber entender isso. Só que o orgulhoso, alguém que se julga sábio demais, ele não sabe ouvir. Ele se julga demais. Então ele acha que ele sabe muito, que ele é muito superior em tudo. E aqui o que ele diz aqui é: você que se julga sábio, há mais esperança para o insensato que fez todas essas coisas que nós acabamos de ler aqui do que para ele. Olha que terrível. No verso 13 aqui ele diz o seguinte: o preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está rugindo nas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, o preguiçoso gira na cama. O preguiçoso mete a mão no prato, mas tem preguiça de levá-lo à boca. O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Misericórdia, olha só. Se intrometer em briga que não é sua é pedir problema. É o comentário que ele deixou aqui. Sabe? Porque é absurdo, realmente. Você está comprando uma briga que nem é sua. No verso 18 que ele diz o seguinte: como o louco que atira flechas de fogo, flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz: eu estava só brincando. Alguém aí já ouviu isso? Se identificou? Sem lenha o fogo se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para iniciar contendas. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. É o falso elogio aí. Como um revestimento de pratas sobre um vaso, como revestimento de prata sobre um vaso de barro, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Quem odeia disfarça com os lábios, mas no íntimo planeja enganar. Ainda que a sua fala seja agradável, não confie nele, pois 7 abominações há em seu coração. Embora seu ódio se encubra com engano, a maldade será exposta em público. Misericórdia. E aqui o comentário que ele deixou aqui é que o tempo revela o que a boca tenta esconder. Olha só que interessante. E é um fato. O tempo ele acaba revelando. O mentiroso ele vai se perdendo nas próprias mentiras e ele mesmo vai se embaraçando naquela rede de mentiras ali. E quando ele vê, ele mesmo se entrega. Amém? No 27 aqui ele diz o seguinte: quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca ruína. Bom, esse foi o verso 28, o final do capítulo aqui, o final do capítulo 26. E tem muita sabedoria nesse processo aqui, irmãos. Aqui o que ele deixa claro aqui, ó, é que a mentira e a bajulação ela destrói relacionamentos. Nesse último verso aqui. E aqui tem muita sabedoria aqui, ó. Sem mudança de mente, o erro se repete, é o que ele fala lá, como o cão que volta ao seu vômito. Então, assim, reflita sobre esse capítulo aqui. Ele é muito interessante. Aliás, o livro de Provérbios inteiro. Eu decidi
fazer uma maratona, maratonar várias vezes aqui, passar várias vezes pelo livro de Provérbios, justamente por causa disso. Traz muita sabedoria. Amém? Que nós possamos adquirir cada gota deste conhecimento. Em nome de Jesus. E não que não seja para nós ficarmos só para nós mesmos. Que a gente não se torne represas de conhecimento, mas que seja rios. A Bíblia nos convida a ser rios, a fluir na vida de outras pessoas. Amém? Que assim seja a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, que nós possamos ter essa mentalidade sempre de transbordar na vida de pessoas, das outras pessoas. Amém? Vamos orar, entregar o nosso dia ao Senhor, agradecer por esse tempo de aprendizado. Feche seus olhos. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendizado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos guiado, direcionado, aberto portas. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa palavra, que aprendeu, que pôde aprender um pouco mais do Senhor através desse vídeo, desse devocional. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um de nós nesse dia, nos abençoando, guardando, direcionando, nos capacitando, Senhor, abrindo as portas que precisam ser abertas, fechando as portas que precisam ser fechadas, e que em todo o tempo a presença do Senhor esteja em cada um de nós. Que onde quer que nós entrarmos, a presença do Senhor seja vista em nós. Que onde nós tocarmos as nossas mãos, seja próspero, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, que assim seja. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço mais uma vez por esse dia. Pai, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você tem um dia abençoado, próspero, cheio da alegria e da vitalidade de Deus na sua vida. Que Deus derrame sobre você hoje toda prosperidade, unção e bênção. Em nome de Jesus, que assim seja. Te espero aqui amanhã às 7h45. Fica com Deus.